Para completar, o São Paulo, cobrando o Vasco por um atraso no pagamento da compra de Léo Pelé, as últimas de mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, jornalista esportivo há mais de 20 anos, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outros. Bora falar agora sobre o São Paulo, uma curiosidade. O Tricolor vendeu no início do ano passado o Léo Pelé para o Vasco da Gama, operação de 3 milhões de dólares ou mais ou menos 16 milhões de reais, cotação da época. Parcelamento feito para 2023 e em 2024 o Vasco já havia apresentado problemas no pagamento das parcelas do ano passado, depois de um aporte feito pela 777, as pendências de 2023 acabaram, mas em 2024 novas parcelas que não foram cumpridas, e a notícia que vem agora é de que o Léo pode ser vendido pelo Vasco. Entre os interessados estariam Bahia e Palmeiras. Já posso assegurar que o Palmeiras não tem interesse na contratação do Léo Pelé, enquanto o Bahia até agora não desmentiu essa história. Mas é curioso constatar que o Vasco pode vender alguém por quem ele ainda deve para o São Paulo. Antes de gravar esse vídeo até consultei uma fonte tricolor que pediu anonimato, mas admitiu que existe uma parcela em atraso. O que o São Paulo fez? Levou o caso para a Câmara Nacional de Resolução em Disputas e aguarda por um posicionamento, mas é importante contar que os trabalhos na CNRD têm sido muito lentos, extremamente lentos, causando enorme irritação em quase todos os times de futebol do país que se socorrem desse meio. Esse é um tribunal que cuida da arbitrariedade de clubes, de jogadores, enfim, se você tem algum problema em esfera nacional, é para essa CNRD que você recorre. Mas há muita demora no julgamento desses casos e muitas vezes não há eficiência no julgamento. Para você, o que você pensa sobre o Léo Pelé? Caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? E as novidades do Vasco, a venda da SAF. Fabrício, tinha contado para vocês, fui o primeiro a contar que o Marinacci ia comprar um clube no Brasil, certo? Fui o primeiro a falar também que o Vasco era um dos alvos. E fui o primeiro a contar que tem um outro time da Série A na parada. Posso dizer, inclusive, que esse time da Série A passou a ser alvo do Marinacci antes do Vasco. Vou até acrescentar uma informação que eu ainda não havia passado. O nome do Vasco entrou na mira do Marinacci por sugestão de um intermediário ligado ao Vasco, e não do Vasco. Não foi o Marinacci quem procurou o Vasco, tá? O que eu posso dizer é que o Marinacci e o filho dele estão muito satisfeitos com o engajamento do torcedor vascaíno. O barulho que o vascaíno fez em cima do Marinacci é algo que chamou demais atenção, tá? E isso faz com que o Marinacci olhe com seriedade para a possibilidade de compra da SAF do Vasco. Mas esse não é o único clube, tem um outro time da Série A que eu ainda não consegui descobrir qual é. Eu sei que é da primeira divisão e com um perfil completamente diferente da do Vasco. Já andei conversando com alguns dirigentes, posso descartar o Fluminense, posso descartar o Fortaleza, posso descartar também o Vitória, tá? Pedindo para falar sobre o Vasco, estava contando no vídeo de agora à tarde que o Vasco deve vender o Léo Pelé, tá? Não é uma intenção do Vasco, e sim do representante do Léo. Esse representante tem conversado com alguns clubes do Brasil e do exterior oferecendo o Léo. Tudo porque, na avaliação do staff do jogador, o Léo é perseguido pelo torcedor. E aí, até para que fique bom para todas as partes, o Léo está tentando ir embora. Foi sugerido para o Bahia, que ainda não se posicionou, foi sugerido ao Palmeiras, que não demonstrou muito interesse em contratá-lo, tá? O que eu posso contar para vocês é que a diretoria e a comissão técnica do Vasco gostam do Léo, entendem que ele é um jogador de muita qualidade, especialmente para atuar como 3 zagueiros, mas que se pintar proposta deve haver negócio. Boa noite, Nicola. Danilo Barbosa seria uma boa para o Vasco? O meio-campo do Cincinnati poderia ser um trunfo com a venda e a boa relação do Orelhano? Vamos lá. O Danilo Barbosa é um jogador de características muito específicas. Ele me lembra o Gabriel Pires, que já passou pelo Botafogo também. É aquele volante mais lento, de passadas largas, de bom passe longo. Ele chegou a jogar no Palmeiras. Esse cara, quando surge, ele vai lá para Portugal e existia a impressão de que ele seria um baita craque, seleção brasileira de base e tal. Ele não explodiu como se imaginava. Acho que muito por conta dessa falta de intensidade. Eu tenho dúvida, né? O Danilo Barbosa é alvo do Santos, tá? O Santos está tentando contratar o Danilo para o próximo ano. Eu tenho dúvida se o Vasco precisa de um jogador desse. Sobre o Luciano Acosta, de quem você fala
é aquele meio atacante argentino de 30 anos de idade. O Acosta está deixando o Cincinnati, tá? Ele tinha contrato até dezembro, o Cincinnati tentou renovar com ele, salário de 2 milhões de reais por mês. Um dos mais bem pagos da Major League Soccer. O cara é um fenômeno por lá, tá? Já foi eleito craque do campeonato, é o segundo maior passador da atual edição do campeonato, números impressionantes. Eu até estava ouvindo uma entrevista do Wilsinho, que o enfrentou lá, e ele dizia que esse cara, o Luciano Acosta e o Rooney, meio que jogavam sozinhos num time lá, e os caras levaram esse time adiante para o playoff. Então ele é meio que um fenômeno. Meia atacante, pode jogar atacante aberto pelo lado do campo, enfim, faz várias funções. Não é um cara muito profissional, gosta da noite, bagunceiro, enfim. Por que eu fiz todo esse contexto? Só para dizer que como ele está deixando o Cincinnati perde o controle sobre a negociação do Acosta. Vai caber ao Acosta decidir para onde ele vai. O Vasco é o clube brasileiro que o monitora há mais tempo. O Vasco, no início desse ano, tentou contratá-lo e não conseguiu, tá? O fato dele ganhar um salário muito alto, e é possível que queira manter o padrão, talvez o distancie do Vasco, especialmente se o Vasco não tiver parceria, tá? Não adianta eu vir aqui te enganar, olha, o Vasco tá na parada forte, porque com esse salário, ainda que não seja de 2 milhões, mas que tenha de pagar 1,5 milhão, não sei se vai haver êxito nessa negociação não, tá? O Edson Pinha, só para completar em relação ao o Orelhano foi vendido vai ser comprado pelo FC Cincinnati, ele havia sido emprestado, a opção de compra de 3 milhões de dólares, e o FC Cincinnati já comunicou ao Vasco que vai exercer a compra, tá? O Jailson Tricolor, Nicola, com a saída do Vasco, da Liga Forte, a Liga tá ameaçada? O Jailson, a pergunta é boa, tá? Hoje o Gilmar Ferreira, que é colunista do Extra, publicou que o Vasco cogita trocar a LFU pela Libra. Se isso acontecer, o Vasco vai precisar devolver os mais de 100 milhões de reais que ele pegou adiantado, além do pagamento de algumas multas previstas no contrato. Mandei mensagem para o Amodeu, que é o CEO do Vasco que cuida disso, ele ainda não me respondeu para confirmar ou não. Mas se sair, não vai mudar nada. O que a gente pode ter é mais equilíbrio entre os dois grupos, a Libra e a LFU. Só para lembrar, hoje a Libra tem 8 times e a LFU tem 12. O Santos subiu para a Série A. Então, esses 8 times já se transformaram em 9. Entre os times que correm risco de rebaixamento, 2 são da Libra. O Red Bull Bragantino e o Grêmio. São 3. Red Bull Bragantino, Grêmio e Vitória. O Red Bull tem grande chance de cair, os outros 2 acho que não caem, tá? Então, se o Red Bull cair, seria uma troca. Sobe o Santos, cai o Red Bull. Ele manteria com 8, mas com o Vasco poderia ser 9. Agora, digamos que o Red Bull escape, que o Santos já subiu e que o Vasco mude de lado, a gente teria 10-10. 10 times da Libra e 10 times da LFU, tá bom? O Marcos Antônio Nicola me responda no futuro, será que o futebol brasileiro vai ser todo comandado pelas SAFs? Marcos, é a impressão que eu tenho, tá? Com o sucesso dos times que são SAFs, hoje, por exemplo, a gente tem o Botafogo, líder do brasileiro, é SAF. Fortaleza, terceiro colocado, é SAF. Eu acho que a tendência é que os finalistas da Libertadores, o Botafogo e o Atlético Mineiro são SAFs. O finalista da Sul-Americana, o Cruzeiro, é SAF. E eu acho que a tendência é que a gente tenha cada vez mais clubes virando SAF, tá bom? Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama. Para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, já chega deixando seu like e se inscrevendo neste canal, porque sabemos que é super importante a sua participação. Então, por isso, já contamos agora realmente com a sua participação, deixando o seu like neste vídeo. Não esqueça de deixar aí a sua opinião, porque ela é super satisfatória. Não faz mal, dá aí o seu like, porque é bom demais. Um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.